Este é o Super Saiyajin. E este aqui, podemos dizer que é a transformação do Super Saiyajin fase 2. E depois, esta transformação supera os poderes do Super Saiyajin fase 2. Ah! Boa noite. Notícia urgente. Morre a autonomia como espaço de formação na educação. Vejamos no local a tentativa de reanimá-la. É isso aí, Denner. Estamos aqui na UPS agora para debater este tema que preocupa muitos educadores. Durante muito tempo, a escola foi vista como um local de transmissão de conteúdos e formação padronizada dos estudantes. Mas será que isso é suficiente para garantir a autonomia desses indivíduos? Vamos agora para uma pergunta muito simples para este universitário. Como se exerce a autonomia na formação escolar nos tempos modernos? Então, essa pergunta é um pouco complicada, né? Mas quando a gente observa as teorias de Jean Piaget, a gente compreende o quê? Que o ser humano, o homem, né? Ele é formado por tudo aquilo que está ao redor dele. Então ele observa o quê? O objetivo e compreende o subjetivo. Então no modelo atual, o que acontece? A gente não libera o aluno até aquela autonomia para compreender o subjetivo dele. Então ele não consegue acessar essa área e não consegue se desenvolver como homem. Voltamos para você, Denner. É lastimável essa situação, pois a autonomia e a liberdade de escolha é importantíssimo para a formação dos estudantes. Vamos chamar o especialista para explicar sobre. Uma boa noite a todos, meus amigos. Por muitos séculos, o modelo padrão de formação é um resumo de todos os pensamentos filosóficos de formação originados desde lá dos gregos antigos, Platão, Aristóteles, o Sócrates, passando pelos filósofos iluministas, os racionalistas, e com muita ênfase também na filosofia do Immanuel Kant, principalmente quando se lembra se tratando do conceito de sujeito autônomo. E a busca desse sujeito autônomo, ela tende a elevar o patamar desse indivíduo, a um patamar pleno de desenvolvimento. E esse patamar pleno de desenvolvimento de cada indivíduo vai elevar o patamar também de desenvolvimento da sociedade como um todo. No entanto, dentro da história, a gente sabe que esse desenvolvimento dessas nações que buscaram esse formato de educação não foram suficientes para evitar que houvesse duas grandes guerras do século XX, e isso abriu então as portas para que houvesse então a crítica de diversas outras correntes filosóficas, e abriu assim, as portas também para que essas correntes viessem forte, impactando também, influenciando nas sociedades, surgindo então a base, a corrente filosófica contemporânea, e que também chegaria também até aos nossos ensinos, às nossas escolas, à nossa educação. Basicamente, em detrimento da busca do seu desenvolvimento em prol da sociedade, que era o que o modelo idealista que era trazido pelo Bildung, a forma de pensamento dos filósofos contemporâneos, eu vou trazer aqui especialmente o existencialismo sartriano, ela prioriza as escolhas individuais, o próprio Jean-Paul Sartre, ele cita que o ser humano ele nasce condenado a ser livre, sempre com a sua responsabilidade, aliás, a liberdade ligada com o conceito de responsabilidade, daí surge também a ideia de subjetividade, ou seja, a minha liberdade ela é subjetiva à liberdade do outro. Então, essa ideia trazida para a escola, ela
traz algumas consequências. Por exemplo, como que eu posso tratar um aluno que tem suas escolhas individuais próprias, tem a sua liberdade própria, que esse aluno ele não interfira na escolha e na liberdade do outro. Cabe aqui o professor, eu trouxe uma frase aqui, que é balizar a construção das liberdades individuais a partir da autonomia. Então, qual é o papel do professor, então, orientar esses alunos para que eles tomem as suas escolhas da menor maneira possível, potencializando então essas escolhas dos alunos, essa liberdade deles, e assim ambos possam se desenvolver da melhor maneira possível. Mais ou menos essa ideia que eu queria trazer, então, é baseado no existencialismo de Sartre. Mas enfim, fica a dica para se ler aqui o artigo que o professor Wanderley Carbonara traz. Vocês podem procurar no artigo a escola como espaço da formação para a autonomia numa perspectiva existencialista. Esse artigo ele dá mais ou menos uma ideia do trabalho do professor com pensamento existencialista para potencializar então a educação e a formação dos alunos nos dias atuais. Abraço. E veja mais tarde, professor de filosofia da educação é visto de camiseta do Grêmio em uma Ferrari indo para Curumim a 300 km/h. Entenda,